Antes da gente analisar quais são as formas de avaliação, vamos dar uma olhada nos princípios legais. O que é avaliar e por que avaliar? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Lei 9394 de 96, com destaque para os artigos 1 e artigo 24, inciso 5, a avaliação da aprendizagem consiste em medir o aproveitamento e também a apuração da assiduidade do aluno. A avaliação da aprendizagem, então, ela tem que ser feita e deve ser feita de três formas principais, que são a avaliação diagnóstica, a avaliação processual e a avaliação formativa. Já já a gente vai ver as diferenças desses tipos de avaliações. O princípio de diagnóstico da avaliação da aprendizagem é saber o nível atual do desempenho do aluno. Então, no caso de uma avaliação diagnóstica, você tem que saber ali o nível atual do desempenho desse aluno. O princípio da qualificação da avaliação da aprendizagem é a etapa da reflexão e comparação com aquilo que é necessário ensinar no processo educacional. Então, a qualificação da avaliação da aprendizagem é refletir e comparar em relação ao que foi ensinado e o que foi absorvido, que foi apropriado, interiorizado pelo seu aluno. O princípio processual e formativo da avaliação de aprendizagem na prática são as etapas de planejar atividades, sequências didáticas, projetos de ensino e aplicar os instrumentos avaliativos em cada uma dessas etapas. E direcionar as ações que possibilitem atingir os resultados de ensino-aprendizagem. Então isso mostra que a avaliação ela deve ser continuada e ela deve ser fluida. Ela deve ter uma comunicação contínua, um feedback contínuo com seus objetivos de aprendizagem para que você possa direcionar a sua aula em função da avaliação e vice-versa. Então, você tem que ter uma conversa entre a sua aula e a avaliação de forma bastante íntima para garantir, sim, que os alunos estejam aprendendo os objetivos de aprendizagem que você programou para aquelas aulas. Então, primeiro aqui, contraposição que a gente tem é entre prova e processo. A avaliação não é somente prova. A avaliação é um processo. E ela é muito importante como checkpoint para que você possa entender se o processo de aprendizagem está alcançando o objetivo planejado. Quanto mais diversificada for a avaliação, melhor. Ora, por que a diversificação da avaliação ela é importante? A gente sabe que a sala de aula ela é heterogênea, que os alunos eles são heterogêneos. Então, nem sempre uma avaliação formal vai conseguir avaliar de forma uniforme todos aqueles alunos que estão assistindo a sua aula, que estão participando da sua aula, que estão construindo o conhecimento juntamente com você. Então, será que alguns não têm outras formas de inteligência, com a ideia do conceito de inteligência múltipla, que possam, de alguma forma, contribuir mais e demonstrar de outras formas que eles aprenderam os conteúdos que foram desenvolvidos, as habilidades, as competências que foram desenvolvidas? Então, pensar que quanto mais diversificada for a avaliação, sem dúvida, mais ela vai estar te dando uma resposta sobre o processo de aprendizagem dos seus alunos. Atualmente, a maior parte dos colégios já lida com essa realidade, já busca essa diversificação. Você tem uma pontuação para avaliação formal e você tem uma outra pontuação em que você vai estar avaliando outros quesitos, outras competências, como mesmo assiduidade, pontualidade, a execução das tarefas, ou seminários, ou vídeos, ou peças de teatro, em que o aluno possa se expressar de outra forma, sabe, o que ele aprendeu em relação àquele conteúdo, o que ele aprendeu em relação àquela disciplina, àquela matéria. E é muito importante que a gente entenda que isso aqui, eu vou dizer que eu também trago, acho que todos nós trazemos. Que normalmente, quando perguntam para você, qual é o melhor aluno daquela turma? Você normalmente pensa que o melhor aluno é aquele que tirou uma maior nota na prova. A gente vai associar o desempenho do aluno à nota em uma prova, à nota em uma avaliação formal. Mas nem sempre isso é realidade. Então vale a pena chamar a atenção para que muitos alunos, de fato, que aparentemente são medianos ou são, entre aspas, mais fracos,
isso pode estar refletindo algum problema que eles têm em cumprir ali com uma dada tarefa especificamente, mas que eles têm outros níveis, outros graus de inteligência que talvez sejam até mais importantes para a vida deles do que aquela disciplina, aquela avaliação que você propôs e acabou dando uma nota pontual a respeito daquele aluno. Então aqui a gente tem, né, só uma chargezinha, não é charge, né, mas uma imagem aí curiosa. Eu não tenho provas, mas tenho convicção que eu sou o melhor aluno da classe. Isso até me lembra que na minha época de faculdade, eu tinha um grande amigo meu que hoje está trabalhando até na ONU, sabe? Na verdade, ele está em Washington, na parte da ONU que é voltada para a parte de meio ambiente, saúde. Na verdade, ele está na OMS, mas voltado para controle de endemias, mais relacionado a mudanças climáticas globais. Ele fez doutorado comigo em ecologia. E na época da faculdade, quando a gente ia mal na prova, a gente falava: não, parceiro, não se preocupa não, porque a gente estuda para a vida, a gente não estuda para a prova. Isso era meio que uma desculpa que a gente dava, né? Ah, fui mal na prova, mas por quê? Ah, eu não estudei para a prova, eu estudei para a vida. Mas, em parte, muitas vezes a avaliação ela reflete isso. Que você pode ser um bom aluno, você não performou bem, mas talvez por culpa sua, por você não ter, de fato, entendido que seria avaliado daquela forma, ou, quem sabe, por culpa do professor, né? Que montou uma avaliação que não soube avaliar necessariamente habilidades e competências que eram importantes naquele sujeito, naquele indivíduo. Ok?